Bom dia. Hoje nós vamos iniciar mais uma TPC Semana B, dia 12 de abril. Vamos estar falando sobre a leitura compartilhada. Nosso percurso formativo, ele se iniciou com a fluência leitora. Posteriormente, nós falamos a respeito da avaliação diagnóstica da aquisição do sistema de escrita alfabética. E hoje o nosso percurso formativo ele vai tratar da leitura compartilhada. Compreender o papel do professor na leitura compartilhada, compreender o conceito e a importância da leitura como uma estratégia, conhecer possíveis ações para que a mediação durante a leitura seja produtiva e alcance os objetivos propostos. O percurso formativo de hoje, ele inicia-se através da leitura em voz alta do Vestido Azul, um conto popular recriado por Sandra Imone, onde nós vamos buscar compreender o conceito e a importância da leitura compartilhada, compreender o papel do professor como mediador dentro dessa estratégia, conhecer as perguntas de andaime e os conceitos que fundamentam essa ferramenta, conhecer possíveis ações para que a mediação durante a leitura compartilhada seja produtiva. Vamos iniciar com a leitura do Vestido Azul. Vendo essa imagem, observando essa imagem, o que vocês acreditam que vai falar sobre o livro? Que história vai contar quando vocês observam esse vestido azul? Sobre o que será que é essa história? O que ela conta? Observem essa menininha, ela se chama Thalita. Observem o local que ela vive, a forma como ela se encontra. Onde será que ela está nesse momento? O que Thalita tem a ver com o vestido azul? Você já viu uma casa que parece mal assombrada? Uma casa com paredes sujas, janelas quebradas, jardim cheio de mato? A casa onde Thalita morava com seus pais era desse jeito. As outras casas do bairro também eram simples, mas um pouco mais conservadas. Thalita nunca faltava à escola e sempre tirava notas boas. Ela era muito boazinha com as pessoas, mas as outras meninas quase nunca queriam lhe dar a mão quando brincavam de roda. Por que será que essas amigas não queriam dar a mão a Thalita? O que Thalita tinha que as coleguinhas delas não conseguiam? Ficar perto dela, estar próximos a ela. O professor Felipe, ele observava muito que Thalita ficava sempre sozinha. E ele tinha muita vontade de ajudar a Thalita a ter mais amigos. Então, teve uma ideia. Decidiu comprar um vestido novo para ela. Para poder juntar dinheiro, ele parou de almoçar no bar do Chico e aprendeu a cozinhar, porque saía mais barato. Depois de um mês, o professor já tinha virado um cozinheiro de mão cheia e ficou tão animado com o resultado que começou a ter mais ideias práticas para fazer economia. Assim, chegou o dia em que conseguiu comprar o vestido para Thalita. Olha o professor Felipe. O vestido era lindo, todo azul. A menina adorou. Quase não conseguiu agradecer de tanta emoção que sentiu. Voltou para casa abraçando com força seu presente. Será que esse vestido azul que Thalita ganhou ajudaria ela a fazer mais amigos? Como será que isso aconteceu? No dia seguinte, todos repararam que Thalita já parecia outra pessoa de vestido novo e lindo. Logo, as outras crianças começaram a convidá-la para suas brincadeiras. Thalita estava tão feliz. Para ela,
o mundo ficou parecendo tão azul quanto o seu vestido. O pai e a mãe de Thalita também perceberam que a filha estava mais alegre. Então a mãe, que se chamava Joana, disse: como nossa filha está sujinha, nem combina com esse vestido tão novo e tão lindo. Deu banho em Thalita, cortou suas unhas e penteou seus cabelos. Que mudança! Thalita gostou e desde aquele dia passou a se cuidar mais. Agora ela andava sempre limpinha e penteada com seu vestido azul. Será que Thalita sem o vestido, como será que ela se sentia? Por que será que, apesar dela estar tirando notas boas, tirar notas altas, ser uma boa filha e ser uma boa aluna, ela precisava do vestido para se sentir melhor, para que ela pudesse melhorar? Será que ela não poderia ter feito isso sem o vestido? Como será que ela se sentiu ao ganhar esse vestido? E olha quantas mudanças já aconteceram. Arrumar a casa deu bastante trabalho, mas Jorge e Joana sentiam um prazer enorme ao ver tudo se transformando. Não entendiam como tinham conseguido viver por tanto tempo daquele jeito. Mais uma mudança do vestido, que o vestido trouxe para aquela família. Aos poucos, a casa foi ganhando vida nova. Agora ela tinha um jardim florido, paredes branquinhas, vasinhos na janela. Os vizinhos começaram a comentar: que coisa incrível! A casa do Jorge e da Joana agora é a mais bonita da rua. E eles não gastaram quase nada. Pois é, agora a nossa que está fazendo feio. Amanhã vou comprar uma lata de tinta e dar um jeito na fachada. E eu vou arranjar muitas de roseira. Sempre quis ter um jardim de rosas. Faz tempo que eu estou querendo pintar a porta e as janelas da mesma cor. Também quero uma casa bonita. Em pouco tempo, o bairro todo estava transformado. Olha a mudança que um vestido fez na vida não só da Thalita, como toda a vizinhança dela. Primeiro na própria casa, dentro do próprio espaço da casa, depois na rua, depois com os vizinhos, até que chegasse no bairro todo. Como será, ou por que será que essas pessoas do bairro não tiveram essa atitude antes? Mas a poeira das ruas da terra ainda sujavam bastante as casas. Então Joana falou: se nossas ruas fossem pavimentadas, teria menos poeira e tudo ficaria mais limpo. Ela e outras pessoas do bairro formaram um grupo, foram até a prefeitura e pediram esse melhoramento. O prefeito resolveu visitar o bairro e ficou impressionado com o capricho dos moradores e disse: nunca vi casas tão bem cuidadas. Vou providenciar a pavimentação das ruas principais e a canalização do esgoto. Thalita também teve uma ideia. Ali na esquina tem um terreno baldio, cheio de mato e lixo. Se todos ajudassem, ele poderia virar uma praça com brinquedos para a gente se divertir. A criançada adorou a sugestão e o prefeito autorizou o projeto. Pensem em como vocês podem mudar na casa de vocês, no ambiente que vocês moram, no espaço escolar, alguma com as próprias habilidades que vocês têm. O que vocês não estão achando bom que vocês poderiam mudar, que fossem feitas por vocês mesmos. Depois de retirar o lixo, os moradores descobriram que reunindo seus talentos, poderiam construir os brinquedos. Quem tinha material sobrando em casa doou. Quem sabia trabalhar com madeira trabalhou. Quem não sabia aprendeu. Por fim, com restos de tinta, pintaram tudo bem colorido. Logo, a praça tinha balanços, gangorras e um escorregador, que num instante se encheu dos risos das crianças. Dona Corina, que nunca saía da cama, levantou-se e foi até a calçada. Seu Clodoaldo, que só pensava em fazer contas, cheirou uma flor.
Dois namorados pararam de se beijar e foram para a janela olhar. Os risos alegres lembraram a todos que a vida tinha ficado melhor. Olha como está o bairro de Talita. Mas havia alguém mais feliz que todos, o professor Felipe. Ele olhava as ruas limpas, as rosas nos jardins, as pessoas mais sorridentes e pensava, quem diria? E tudo começou com um vestido azul. Olha quantas questões nós podemos trabalhar, professores, com esse tema. Olha quantos componentes curriculares é possível hoje a gente trabalhar. Nós podemos trabalhar com o socioemocional, nós podemos trabalhar com a identidade, nós podemos trabalhar com os componentes de ciências, falando a respeito do meio ambiente, falando a respeito da nossa responsabilidade como cidadão para fazer as mudanças que a gente deseja dentro daquilo que a gente consegue fazer. Que nós temos essa condição, que nós temos que nos autorresponsabilizar para ver as coisas que nós estamos achando ruins sejam mudadas. Aqui nós temos várias práticas que nós podemos fazer uso dessa história e uso dos componentes para trabalhar o mesmo tema. Então, nós temos um mutirão que ensina a criança a ser protagonista da nossa vida, sendo um líder de transformações positivas para o mundo. O Felipe, nessa história aqui, é o professor, ele tomou uma atitude que gerou toda uma mudança, quando a intenção do autor, a intenção dele era apenas que Talita tivesse amigos. Olha quantas mudanças esse vestido causou dentro das famílias e dentro do bairro, dentro da vida de Talita. Quantas ações foi possível realizar? Qual é a intenção do autor quando ele escreveu esse livro? Quando nós fazemos a leitura compartilhada com nossos estudantes, é preciso pensar primeiro, levar o aluno a pensar primeiro nessa questão, qual é a intenção do autor. O aluno não vai fazer uma leitura compartilhada apenas com o intuito de ler e decifrar códigos, ele vai fazer a leitura compartilhada com o intuito de refletir a respeito daquilo que ele está lendo, compreender quais são os portadores, o gênero textual, a estrutura do texto que ele está lendo, a função social que ele exerce. E para que isso aconteça, nós precisamos do professor. E o professor não como alguém que vai transmitir conhecimento, mas sim aquele que vai mediar o conhecimento desse aluno até que ele consiga fazer essa leitura com autonomia. Nós podemos também trabalhar junto com esse tema, com essas questões, no sentido de que quando uma pessoa presenteia alguém com algo, ela está confiando na nossa capacidade de ser um cuidador. A partir da atitude do professor, ele deu um vestido azul à aluna, a comunidade transformou suas casas, suas ruas, seus bairros e, consequentemente, a cidade toda. O espelho do que somos reflete em todas as nossas atitudes, em nossa casa, na escola e em nosso bairro. E como Talita, às vezes nós esquecemos de quem nós somos e do nosso potencial. Aqui nós podemos trabalhar a identidade e a questão socioemocional, para que nós possamos nos conhecer e saber quem somos, estarmos conscientes da nossa responsabilidade perante a nossa comunidade, o nosso meio e a nós mesmos, principalmente. Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo, começando com pequenas ações. A leitura compartilhada ela é um instrumento, ela é uma estratégia de leitura
E agora nós vamos ver como nós vamos poder usar ela na sala de aula. Primeiro nós vamos iniciar nos perguntando o que é leitura compartilhada. Como já foi dito, a leitura compartilhada é uma estratégia que propicia o desenvolvimento da compreensão leitora do estudante. Ela é uma atividade que o estudante analisa um determinado tipo de texto junto com a mediação do professor. Como já foi dito, até que ele esteja sendo capaz de fazer essa leitura sozinho. O propósito dessa atividade é de conscientizar esse aluno com relação ao processo necessário para compreender as ideias e intenções do autor. Desse modo, a leitura compartilhada ela tem um caráter mais reflexivo. Ela não é feita uma leitura apenas para decifrar códigos ou para que ele possa adquirir fluência leitora, porque a mesma fluência leitora ela necessita que o estudante compreenda o sentido dele estar fazendo aquela leitura. Qual é a importância dessa leitura compartilhada? O conteúdo explorado é a própria leitura. Então, antes de iniciar essa leitura, essa estratégia, é preciso planejar qual autor eu vou trabalhar, qual obra eu vou trabalhar e a intenção que eu vou ter ao trabalhar essa obra. Qual é o objetivo? Qual é o conteúdo que eu vou explorar dentro dessa obra? Porque quando o professor mediador ele tem esse conceito claro na cabeça dele, ele vai conseguir passar para esse aluno para que ele tenha melhor proficiência nessa questão. Essa estratégia ela tem o papel de ensinar o aluno a ler, mas ensinar o aluno a ler de maneira global, a fazer uma leitura de toda a estrutura do gênero, de toda a intenção do autor, de todo o sentido que traz esse texto, qual é a função que ele exerce, qual foi a intenção do autor na hora de escrever, o que ele queria trabalhar com esse tema. Quando um professor de outra disciplina, de outro componente curricular trabalha, qual é a intenção primeira do professor ao trabalhar esse texto e por que ele trouxe? O professor tem que ter isso claro para ele primeiro, para depois poder compartilhar isso com o estudante. E qual é o papel real desse professor na leitura compartilhada? O papel do professor, ele exercer um importante papel de sucesso nessa leitura. A mediação ela deve acontecer de forma consciente e planejada. Ela tem que ser orientada para que se atinja os objetivos propostos para a atividade que ele propôs. É muito importante que o professor amplie a visão dos alunos em relação ao contexto. Como ele vai fazer isso? Ele vai familiarizar esse aluno com a obra, com o contexto histórico, o período histórico que ele retrata, com o estilo que o autor tem, que ele escolheu, com as referências que ele favorece a interpretação de texto, com outras obras desse autor. O verdadeiro foco dessa estratégia é fazer com que o estudante reflita sobre o que foi lido, que comente e que entenda o texto e o sentido que nele foi atribuído. Então, primeiro, o professor vai ajudar também o aluno a fazer uma análise e expor aquilo que ele sabe a respeito do tema que está sendo trabalhado, expor a sua própria opinião a respeito, o que ele conhece daquela leitura, para depois fazer as perguntas, estimulando esse aluno a elaborar mais hipóteses. Com seus pares, o aluno ouve as interpretações de seus colegas e analisa os argumentos apresentados diante de experiências diferentes. Quando o aluno lê sozinho, ele vai ter apenas a visão dele sobre o tema trabalhado. Então, quando você pergunta para ele a respeito do tema do livro, o porquê que ele acredita naquilo, que ele conhece, ele vai dar a visão dele diante das experiências e do senso comum. Quando ele se une com seus pares e faz uma leitura compartilhada,
Ele pode ver o ponto de vista do seu colega, com as experiências que o seu colega traz, analisando os argumentos que eles apresentam diante da experiência que eles têm, que é diferente da dele, e isso faz com que ele perceba outros pontos de vista, o que faz com que ele reveja os seus próprios conceitos a respeito do que ele expôs, e a partir disso ele consegue ter 3 resultados possíveis. Ele pode modificar aquilo que ele sabe, mudando a opinião dele a respeito daquele tema. Ele pode ampliar o repertório que ele já tem, ou ele pode reforçar a ideia dele. E como fazer uma boa mediação durante essa leitura? Quais as principais tópicos que eu tenho que ter em mente para que eu consiga realizar essa leitura compartilhada com o propósito, para que ela possa atingir o propósito que eu tive ao fazer ela. Eu vou planejar cuidadosamente a atividade que eu vou realizar, fazendo um estudo desse material, organizando o material que eu preciso para poder expor para o aluno, compreendendo os conceitos que eu preciso passar para ele, quais as perguntas que eu preciso fazer em cada pausa que eu fizer durante a leitura, os objetivos claros dentro daquilo que eu quero com essa leitura. Eu preciso criar um clima que favoreça a liberdade para que os estudantes se expressem de forma que eles não possam ser ouvidos pelos seus colegas, que essas opiniões e esse conhecimento que ele traz seja validado tanto pelo professor quanto pelos seus pares. Eu preciso realizar as pausas protocoladas no momento correto, fazendo as perguntas corretas, tendo como ponto de atenção a pergunta que o aluno vai ter que ter em foco para responder, e aquelas que eu vou usar para estimular o estudante a criar mais hipóteses. Eu preciso organizar a fala desses estudantes, porque muitas vezes eles vão expor as suas ideias de uma forma que não seja tão clara. Então eu preciso organizar essa fala dele, ajudando ele com ações como fazer um resumo, uma retomada das ideias, uma retomada do conceito que foi trabalhado, das opiniões expostas pelos outros colegas, por seus pares. Vamos ver tópico a tópico o que se trata cada item, para que a gente possa aprender a se planejar. O que seria planejar cuidadosamente a atividade? O professor ele deve escolher previamente o texto e as perguntas conforme o objetivo proposto. Ele deve planejar e mostrar ao estudante a importância de inferir sentido aquela leitura. E uma das opções que ele tem é utilizar anedotas para essa leitura compartilhada. E da mesma forma, é possível trabalhar com o estudante vários gêneros diferentes para atingir outros objetivos. Se eu for trabalhar textos jornalísticos, ele pode usar para destacar a articulação da linguagem verbal com outras, como das imagens. Como é criar um clima que favoreça a liberdade? Cada estudante ele precisa se sentir que ele pode se expressar livremente as ideias e percepções dele. Eles não podem se sentir inseguros para compartilhar essas ideias, para demonstrar qual é a resposta afetiva provocada pelo texto, tornando o debate mais profundo e significativo para ele. O que seriam as pausas protocoladas? Na pausa protocolada, o professor tem que planejar interrupções estratégicas para que o estudante possa fazer a inferência e as previsões conforme as informações já vistas no texto. Para que isso aconteça, ele precisa apresentar um trecho de cada vez, interromper a leitura, fazer as perguntas, com o intuito de avaliar o conhecimento que esse estudante já tem e o que ele compreendeu daquele trecho, para que ele possa dar sequência na leitura. Ele retoma e interrompe a leitura em momentos cruciais.
Cada parada que ele dá tem uma série de perguntas. Algumas ele precisa trabalhar a questão de antecipação e outras elas avaliam que suposições anteriores se confirmaram ou não. Então, o seu aluno vai levantar hipóteses e durante a leitura, durante as perguntas, ele vai conseguir saber se aquilo que ele levantou como hipótese anteriormente vai se confirmar ou não e por quê. Esse processo faz com que o estudante ele faça dedução sobre o texto e permita que ele preste atenção nos detalhes que ele passaria em branco se ele tivesse feito sozinho. Porque quando você está sozinho, você faz uma leitura, muitas vezes sem conseguir se atentar a todos os detalhes dessa leitura e dessas inferências de sentido, dessas hipóteses levantadas, você apenas, muitas vezes, aceita aquilo que a leitura te traz sem questionar, sem criticar se aquilo faz sentido ou não. Organizar as falas. Nem sempre o estudante expressa suas ideias da melhor forma, mesmo que elas sejam muito interessantes. Então, é preciso que se elabore estratégias para reformular, sintetizar ou recordar o que eles dizem, ajudando eles a se organizarem nas falas. É preciso incorporar essa prática de leitura constantemente, diariamente, para que o estudante ele tenha os mesmos benefícios quando se trata de estudar e compreender textos de todos os gêneros, porque ele desenvolve a compreensão global dele quando ele lê. E quanto mais ele tem essa prática, mais ele se desenvolve. Após trabalhar todas essas práticas de leitura, nós encontramos uma ferramenta que se chama processo de andaime. Ele se inicia num processo durante a educação e depois nós vamos falar sobre esse processo dentro da leitura. Como podemos definir o conceito de andaime? O termo andaime ele é baseado na visão de Vygotsky sobre o desenvolvimento efetivo do aluno. Esse psicólogo ele introduziu um conceito conhecido como zona de desenvolvimento proximal. Esse desenvolvimento ele seria o que uma pessoa pode fazer por si mesma e ele é o espaço até que ele atinja o desenvolvimento potencial. É o que você pode alcançar quando um professor ou um adulto oferece ajuda sendo um guia. Então, ele é a distância existente entre esses dois desenvolvimentos, nós temos o termo andaime, porque ele se refere aos diferentes níveis de ajuda que esse adulto vai oferecer para a criança para que ela atinja esse desenvolvimento potencial. Então, o desenvolvimento proximal dele seria o que a gente chama de conhecimento prévio, conhecimento do senso comum, conhecimento da experiência que ele já tem. E o professor ele vai mediar oferecendo dicas para esse aluno, situações para esse aluno, para que ele consiga sair dessa zona de desenvolvimento proximal que ele tem, através de alguns recursos para que ele atinja o desenvolvimento potencial, onde ele não precise mais do apoio desse professor e ele consiga fazer com autonomia a tarefa que antes foi dada e ele precisa de ajuda. Então, como que nós vamos fazer de forma eficaz esse processo de andaime? O andaime, ele já, para que ele seja realizado de forma eficaz, ele precisa de algumas regras. E essas regras, elas têm que ser levadas em consideração para que para que se atinja um objetivo. O aluno ele deve se envolver na atividade, e se envolver na atividade significa que é essencial que ele faça contribuições pessoais daquilo que ele conhece, porque isso vai fazer com que o professor identifique em que nível de conhecimento dentro daquele tema o estudante se encontra, para adequar aquilo que ele vai oferecer para esse aluno, para que ele saia, para que ele avance ao seu nível. A importância da adaptação e do desafio. Eu vou oferecer uma atividade que está dentro do nível que ele se encontra? Vou, mas eu vou um pouquinho além. Eu vou trabalhar um pouquinho, eu vou oferecer a esse aluno um ponto de desafio para ele, dentro dessa atividade.
Eu vou considerar o conhecimento que ele já tem, mas eu vou propor que ele saia dessa zona de desenvolvimento proximal, até seria uma zona de conforto dele, daquilo que ele conhece, propondo um desafio para que ele consiga progredir um pouco mais. Mas da mesma forma que ele não veja aquilo como um impedimento para ele avançar. Então eu não posso trazer um nível de dificuldade muito grande, eu preciso apenas que ele saia do momento que ele se encontra, para que ele não fique estagnado naquele conhecimento. O desenvolvimento da aprendizagem estruturada, eu vou estruturar o conhecimento que esse estudante vai, eu preciso fazer com que ele avance. Então, ela tem que ser um progresso natural. Eu não posso ficar pulando etapas e exigindo mais aquilo que o aluno consegue dar. Eu vou, mais uma vez, tirar apenas ele daquela zona de desenvolvimento proximal. E qual é a intenção desse andaime, né? Do guia? Quem guia o andaime deve agir como um colaborador. Ele vai orientar o aluno. E isso deve ser feito por meio de uma interação em que a comunicação seja fluida. Eu não posso ficar impondo os conhecimentos para ele. Eu preciso colocar situações, levantar hipóteses para que esse aluno pense a respeito e depois, de maneira gradativa, ele comece a fazer suas próprias perguntas, levantar suas próprias hipóteses, saber quais perguntas ele faz para o texto, para ele poder obter as informações que ele precisa, até que ele consiga atingir um nível de fazer com autonomia. O que acontece depois que esse aluno atinge essa autonomia? Quando o andaime for realizado de forma adequada, o aluno vai poder atingir o desenvolvimento das suas potencialidades. Eu vou parar por aí? Eu vou parar de orientar esse aluno, orientar esse estudante depois que ele atingiu a sua potencialidade? Não. Eu vou fazer um trabalho para que ele possa, para que ele, uma vez que ele já tem novas aptidões, que ele já tem segurança de realizar essa atividade, ele possa ter o controle da situação à sua frente. Então, eu vou oferecer a transferência de controle. Ele vai passar a fazer essa atividade sozinho e eu vou começar, e ele vai conseguir construir a estrutura de conhecimento dele de forma mais elaborada. A partir daí, eu vou começar a fazer as atividades pós-leitura, para que ele possa sistematizar aquilo que ele conhece. Como que eu vou trabalhar isso na leitura compartilhada agora que nós já vimos como trabalhar na educação? A experiência de leitura com o andaime, ela desenvolve a partir a percepção de uma necessidade que tem suas raízes no senso comum, através de experiências de sala de aula e pesquisas. Um bom trabalho com o andaime, ele pode surtir efeito no momento da leitura, porque a partir do momento que a gente usa essa estratégia, o professor auxilia o seu aluno no ato de ler. Ele não fala para o seu aluno para ele fazer uma leitura autônoma, sem nenhuma intervenção. Ele lê junto com ele. Ele realiza as intervenções necessárias, criando as pistas e os suportes para que o aluno entenda aquilo que ele está lendo. E durante uma leitura, as perguntas são geralmente formuladas pelo professor, como já foi dito. Mas, na medida que o aluno vai compreendendo esse processo de andaime sozinho, ele mesmo elabora as questões e acaba conseguindo interpretar o texto lido sem a intervenção desse professor. Quando essas perguntas já são elaboradas pelo aluno, eu vou adequar elas. Eu não vou trabalhar só um gênero textual, eu vou trabalhar uma forma de sistematizar o conhecimento que ele tem. Eu vou me afastar desse estudante a partir do momento que eu ver ele se sentir seguro, para deixar ele fazer os questionamentos dele sozinho e realizar suas pós-leitura. O que seria a sua pós-leitura? Eu posso usar como exemplo o resumo, o esquema, o mapa mental, questionamentos para que ele faça, para que ele responda situações a respeito do texto que ele está lendo.
A proposta da teoria de andaime, ela teve como base o início do estudo sobre mediação pedagógica dentro da leitura. A leitura ela amplia o letramento do indivíduo, porque ele torna ele mais autônomo. E o letramento, nesse momento, ele é entendido como um processo sócio-histórico. E com isso, o indivíduo iletrado, ele não vive numa sociedade letrada. É preciso que ele tenha uma continuação. Não basta ele só saber ler e decodificar. A vida toda dele ele vai aprendendo estratégias de leitura, porque ele vai usar a leitura em diversas situações sociais. Quanto mais o indivíduo aprende a usar a leitura e escrita nas suas diversas funções, como na escola, na igreja, no comércio, na parte financeira, no mercado de trabalho, nas relações que ele tem com as pessoas, e que ele compreenda a prática de oralidade como atividades discursivas presentes em várias situações, mais letrado ele vai se tornar. E o professor ele é essencial na formação desse aluno letrado. As estratégias de ensino, junto com o profissionalismo do professor, a partir do momento que esse professor ele planeja as estratégias dele antes, de acordo com as reais necessidades desse aluno, ele é a base para a educação de aprendizagem significativa desse aluno. A leitura ela tem que ser significativa para ele. Ela tem que fazer sentido, e ela só vai fazer sentido se houver um planejamento da parte desse professor e uma intenção real, junto com aquilo que o aluno é capaz de fazer, dentro do nível que ele se encontra. Nós, no início dessa temática, nós colocamos a leitura do livro, o Vestido Azul, e como trabalhar com ele em vários componentes. Aqui, nós vamos colocar um plano de aula, um exemplo de como trabalhar, como montar esse plano de aula, como elaborar ele, como pensar nas atividades, nas estratégias, desde o início, desde a introdução desse trabalho, desde o preparo desse trabalho, da orientação que o professor precisa receber, até o momento que a gente vai sistematizar o conhecimento que foi adquirido pelo aluno, após todo o processo dessa aula. Então, o que eu tenho aqui como aula modelo é uma aula que o nosso público é o 4º ano do ensino fundamental. A finalidade da aula é dialogar com textos de divulgação científica. O título é Como ler textos de divulgação científica. Nós vamos iniciar pelo planejamento da aula, a partir dos conteúdos que devem ser estudados previamente pelo professor. Então, o que ele precisa saber antes de iniciar essa aula, como ele precisa se planejar e pensar para ele poder realizar essa atividade. Sobre a aula em si, a aula que nós estamos apresentando aqui nesse momento, ela é a segunda aula de uma sequência de 15 aulas, que tem foco no gênero verbete, no campo de atuação da vida cotidiana. A aula ela faz parte do módulo de leitura e escuta, compartilhada e autônoma. O professor ele precisa separar os materiais necessários que ele vai usar para essa aula. Então, que materiais eu vou estar usando? Quais as possibilidades? Eu tenho o computador, o projetor multimídia, a tela, o celular e outros equipamentos com acesso à internet, assim como cópias reproduzidas de textos sugeridos de materiais complementares de diversas áreas. Eu vou precisar de flip chart, cartolina, o quadro, caneta, pincel, para fazer anotações com os alunos. Eu preciso separar todos esses materiais com antecedência, previamente, pensar no que eu vou usar antes. Eu preciso saber sobre as informações que traz esse gênero, para que eu possa passar para os estudantes. Eu preciso saber sobre esse tipo de leitura, primeiro.
Eu preciso antecipar as dificuldades dos alunos que podem vir a surgir quando eu for trabalhar esse, esse gênero textual, né? Então, eu preciso apresentar o título, o subtítulo, imagens, box formativo e levantar com os estudantes, as hipóteses que eu tenho para saber quais os conhecimentos prévios a respeito do tema que eu vou trabalhar. Porque, nesse momento, o objetivo é saber em que nível o estudante está. E dessa forma eu posso fazer perguntas e dicas para que ele vá avançando nas hipóteses dele sobre o tema. Então, primeiro eu tenho aqui um card sobre: você conhece textos de divulgação científica? Essa é a pergunta chave para o estudante para saber o conhecimento prévio que ele tem. Então, nessa introdução para o aluno, os alunos terão que ser instigados a buscar em textos de divulgação científica informações para obter um maior entendimento sobre a situação, problema que vai ser apresentado para ele, para que ele possa se organizar. É preciso que o professor se organize previamente na sala, colocando ela, mudando a disposição da sala, fazendo uma bancada, expondo os materiais que vão ser destinados para pesquisa, de forma que o aluno se sinta atraído por aquele ambiente também, e que que ele possa manipular essas informações de forma que fique fácil para ele. Os alunos podem selecionar esses materiais que desejarem, mas tem que ser oferecidos a quantidade também suficiente para os grupos que forem formados. Então, antes também nós temos que pensar nos grupos. Eu tenho que formar grupos de 4 alunos, organizados por níveis de proficiência leitora, e que garanta que 2 dos integrantes desse grupo eles sejam fluentes em leitura, para ajudar os demais a avançar, sendo uma referência e possibilitando um diálogo compreensivo entre o texto e o consultado por eles e o conhecimento que eles têm. É comum que alguns alunos eles possam se dispersar na atividade de um grupo, e por isso é necessário formar os agrupamentos com antecedência, saber com quem que eu vou agrupar quem, e a intenção está bem definida, né, clara na cabeça do professor e para os alunos. Isso tem que ser passado de maneira muito clara para os estudantes. Para iniciar, eu preciso fazer a pergunta do slide, o que eles conhecem a respeito da divulgação científica, esperar, dar um tempo para que eles respondam, e dessa forma eu poder seguir com o plano. Após eles terem respondido, né, essas questões, e eu ter conseguido avaliar aonde eles se encontram, em que nível eles se encontram, eles serão instigados a buscar nos textos que apresentados para eles uma situação, problema que vai ser apresentada. Eu tenho aqui uma introdução. Eu vou começar com uma imagem, apresentando uma imagem. No caso aqui, a imagem ela vai falar a respeito de um texto científico sobre as joaninhas. Então, eu vou introduzir a temática através dessa imagem. Como eu vou explorar essa imagem? Eu vou perguntar para os alunos o que eles veem. Eles vão responder insetos ou joaninhas, e eu vou perguntar se eles já viram tantas joaninhas juntas. Eu vou dar um tempo para escutar a resposta das hipóteses desses estudantes sobre o porquê que tem tantas joaninhas juntas, o que pode ter acontecido. Eu vou dividir esses alunos nos grupos que eu formei, né, previamente, e vou pedir para que eles façam uma pesquisa para desvendar esse mistério, que seria a situação, problema deles. Então, eu vou colocar uma narrativa para eles, apresentada aqui nesse slide. Então, eu vou falar que certa vez, nos jardins de uma escola, começaram a aparecer muitas joaninhas. Os alunos que lá estudavam observaram o fato e começaram a brincar de caçá-las para mantê-las como animais de estimação. Elegeram algumas de determinadas cores,
como sendo as que traziam sorte. A disputa por essa causa causou intrigas e confusões. Aqui, como eu vou dar uma situação problema, vou contextualizar, vou colocar uma narrativa para eles, eles vão observar, eles vão analisar. Eu preciso colocar um tempo sugerido para eles resolverem essa situação, problema, que eles discutam, levantem as hipóteses deles, e também que eles possam consultar nos materiais que estão na bancada. E eu vou ler a pergunta, que é o foco deles. Essa é a situação problema. Primeiro eu vou colocar através da contextualização, eu vou perguntar como os professores dessa escola poderiam resolver essa situação, porque a situação apresentada, ela gerou uma intriga, né? Uma confusão a respeito de se os alunos estavam certos ou não de observarem as joaninhas, e no caso começar a guardar essas joaninhas para eles, com o intuito de separar também, falar sobre a questão de separar elas por conta do senso comum, da pergunta do senso comum deles, que se a joaninha traz sorte ou não, se isso faz sentido ou não. Instigar eles a pensar sobre o fato ocorrido, o que poderia ter acontecido para o número de joaninhas aumentar tanto. Essa é a situação, problema real que eles vão resolver. Então, eu vou instigar eles a pensarem sobre o fato científico ocorrido. Como eu vou fazer isso? Através das perguntas em andaime já mencionadas. Primeiro, eu vou perguntar para que servem as joaninhas, se existem joaninhas de todas as cores, se os alunos poderiam fazer aquilo que eles fizeram, e se elas realmente trazem sorte ou não, porque essa é uma ideia que faz parte do senso comum. E eles precisam levantar hipóteses para saber se isso faz sentido, se cientificamente isso faz sentido ou não, se na hora de buscar conhecimento a respeito da joaninha, eles vão conseguir saber se é real ou não que elas trazem sorte. Aqui eu vou observar que eu preciso observar que a pergunta principal é a que está em negrito. Então, voltando no slide, as duas perguntas principais que eu vou trabalhar com eles é como os professores da escola poderiam resolver essa situação e o que poderia ter acontecido para que o número de joaninhas aumentasse. Então, as que estão em negrito, que eu vou apresentar para eles, é a pergunta foco deles. Eu não posso deixar com que eles fujam disso, mas eu vou levantar algumas situações de hipótese para instigar eles, que são as perguntas que não estão em negrito. Eu vou propor a pesquisa com o objetivo de conhecer as características científicas desse inseto, para que seja possível formular as hipóteses e entender o porquê da quantidade de joaninha ter aumentado no jardim da escola. E como se trata de uma pesquisa, a leitura ela vai ter o objetivo de ler para obter uma informação específica. E por isso os alunos serão guiados por uma pergunta. Eles vão ter que ler e pesquisar em várias fontes dos materiais que foram disponibilizados para eles a respeito da joaninha, não esquecendo o foco. As informações adquiridas ao longo da pesquisa vai trazer um repertório de conhecimento para eles poderem dialogar e analisar juntos entre seus pares, às vezes aquilo que eles encontraram para poder responder a pergunta. Então, o foco da investigação que eu vou apresentar para eles é sempre esse, no slide principal para eles. Vai ter o que poderia ter acontecido para que elas aumentassem tanto. Com a turma já dividida, eu vou projetar esse slide, vou ler novamente essa pergunta. E vou perguntar também a quem o texto se refere. Eu vou precisar antecipar essas perguntas deles e é possível que muitos respondam as joaninhas, sempre fazendo uso, né, desse nome, as joaninhas. Eu vou lembrar a eles que na hora de formular as respostas, eles podem substituir as joaninhas como sendo sujeito de quem a pesquisa se refere a palavras como elas, essas, as pequeninas, porque eles devem saber
as substituições que eles podem ter como opção na hora de fazer a escrita da resposta deles, a elaborar a resposta deles. Eles precisam fazer uso dessas substituições de pronomes, fazendo recuperação do sujeito do texto em todos os textos que eles forem ler, em todas as falas, em todos os vídeos, em todas as referências deles. Eu preciso levar para a sala de aula vários materiais impressos de diferentes portadores, calcular pelo menos 2 materiais para cada grupo, né? E 2 tipos diferentes de material. Não posso dar somente um material impresso, somente vídeo. Eu preciso selecionar melhor meus materiais para eles. Eu preciso disponibilizar recursos digitais com acesso à internet, referências de vídeos sugeridos. E eu preciso que eles pensem também que dentro dessas referências que eu vou levar para eles como opção, para que eles pesquisem, para que eles possam ter o cuidado de saber aquilo que que eu posso acreditar ou não, aqueles materiais que são confiáveis ou não, e aquilo que é fato. Quais materiais eu posso fazer uso? Eu posso trazer curiosidades científicas, jornalismo científico, eu posso levar referências de esfera jornalística, como preciso esclarecer para esses grupos que eles vão ter que escolher alguns desses materiais para responder a pergunta feita inicialmente. Eu preciso que eles pensem nos critérios que eles vão usar para escolher esse material, usando primeiro as estratégias gerais de leitura. Então, primeiro eu vou estabelecer dentro de um quadro, pedir que eles façam um levantamento de quais estratégias gerais eles vão usar para fazer a leitura e quais seriam as específicas para ele obter uma informação precisa. Então, nesse flipchart, nessa cartolina, eu vou dividir um quadro em 2 colunas, colocando as estratégias gerais e estratégias específicas, onde eles vão colocar aquilo que eles acreditam que sejam essas estratégias de forma prévia, dentro do conhecimento comum deles. Vou levar eles a refletirem as pistas que eles têm a respeito do texto que eles estão lendo. Então, eu preciso que eles identifiquem o portador textual, que eles identifiquem o tipo de texto que eles estão lendo, que eles entendam o tipo de texto que eles estão lendo, os recursos tecnológicos, onde que ele vai encontrar, e onde é possível ele encontrar informações do tipo das que eles querem sobre as joaninhas. Quais os pontos de atenção que eu preciso ter nesse momento? Todo o material que eu disponibilizar para esse aluno para pesquisa deverá estar exposto na bancada, sugerida no início da aula, mas esse aluno vai ter que pensar em como ele vai selecionar esse material, no porquê que ele vai usar essa referência. Eu preciso oferecer uma lista de canais do YouTube e sites onde ele possa encontrar a resposta que ele procura e estipular um tempo, aproximadamente uns 20 minutos, para que ele realize essa busca e chegue numa resposta dentro do grupo dele. Porque ele vai precisar achar a resposta e discutir com o grupo. Em seguida, eles vão precisar socializar as respostas que eles encontraram. Eu preciso dar aproximadamente uns 10 minutos para que cada grupo socialize a sua resposta. Dentro da socialização, eu vou pedir que vai surgir, né? É possível que surjam muitas informações sobre a joaninha, e eu preciso relembrar que o objetivo era responder uma pergunta específica em negrito. Para construir essa resposta, ele vai ter 2 caminhos. Ele precisa localizar a informação precisa no texto, ou ele precisa levantar hipóteses tendo em vista descobertas sobre a característica da joaninha. Dessa forma, as respostas possíveis que eu devo aceitar que as joaninhas se alimentam de pulgões, os jardins da escola deveriam estar repletos deles, as formigas
comem joaninhas e, sendo assim, os jardins da escola possivelmente estão com poucas formigas. No inverno, as joaninhas ficam escondidas e quando chega o verão, elas aparecem em grande quantidade ou elas se reproduzem em larga escala. Eu preciso rever, voltar na tabela das estratégias gerais específicas com os estudantes, depois delas terem sido preenchidas, para saber quais dessas estratégias eu posso validar ou não, o que deu certo na estratégia na hora de fazer a escolha dos documentos que eu precisava para encontrar essa resposta ou não. Peça para que os grupos validem os procedimentos que foram úteis ou não para a experiência deles. Eu preciso que os alunos zelem para que a discussão seja possível e que eles reconheçam a importância de dialogar com os elementos do texto, fazendo inferências e selecionar texto ou parte dele para ser lido com o objetivo de encontrar a informação que eu precisava. Quais materiais complementares eu vou usar? Eu tenho os materiais impressos ou de acesso à internet, então eu já vou dar como sugestão, então eu preciso ter levantado isso previamente. Os materiais de sites, onde eu vou encontrar essa informação, já direcionando esse aluno para encontrar a resposta que ele precisa. Eu tenho os materiais complementares impressos e vídeos, então primeiro eu vou colocar os vídeos de acesso que ele pode ter a respeito do tema, e dentro desse conjunto de material, o aluno vai ter que elaborar a estratégia dele para saber o que ele está buscando e qual material ele vai escolher, qual site ele vai usar para poder buscar as respostas dele, por que ele está usando esse site específico. Apresentar os materiais para eles, como é que eu vou fazer o fechamento dessa atividade, como é que eu vou sistematizar ela. Primeiro eu vou perguntar para os estudantes que estratégia de leitura ele considerou mais útil quando ele foi buscar informação específica e o que ele descobriu a respeito do gênero que ele estava lendo, sobre divulgação científica. Porque essa também foi uma pergunta inicial dentro da aula. As orientações. Eu vou discutir com os alunos as questões propostas no slide, então, e vou solicitar que eles anotem em seus cadernos as descobertas sobre as características do texto de divulgação científica e as estratégias de leitura que foram utilizadas para essa atividade, a estratégia que eles levantaram. Eu vou lembrar que é possível ler com diferentes focos e que a estratégia vai variar de acordo com o objetivo. Então, eu vou ter o objetivo de ler com prazer. Eu vou ter o objetivo de ler para que eu possa estudar. Então, se eu vou estudar, eu preciso adquirir informações para estudar e aprender um determinado conceito. Como é que eu vou fazer essa leitura? Aonde eu vou buscar essas informações? Se eu vou ler para que eu possa ter uma instrução de jogo, em que portador eu vou buscar essas instruções? Que tipo de leitura eu vou fazer? Eu preciso, sobre as estratégias de leitura, obter informações específicas, assegurar que algumas questões estejam presentes. A leitura do título e subtítulo, a observação do portador onde se veicula o texto, a referência, se ela é confiável ou não. Então, eu distribuí também o material dentro da bancada, mas eu preciso que esse estudante entenda como selecionar esse material e saber se ele é confiável ou não, e como ele vai fazer isso, qual critério que ele vai usar para fazer isso. Eu preciso que ele observe as imagens dos elementos paratextuais como quadros de informação, e que esses quadros e informações possam estar presentes o tempo todo, como uma referência. E aqui nós temos o gênero de divulgação científica, então são os conhecimentos que eu tenho a respeito do gênero que esse estudante precisa ter.
Então, o que é o gênero de divulgação científica? O que eu preciso entender sobre ele? Qual público eu preciso alcançar? Eu tenho o gênero de verbete do dicionário enciclopédia, a reportagem científica, e eu preciso diferenciar essas questões para os estudantes, eles precisam ter esse conhecimento antes. Eu tenho que proporcionar ao estudante que ele compreenda as esferas de circulação dos textos de gênero científico e de jornalismo. Então, aqui, desde o início, nós estamos proporcionando materiais e estratégias para que esses estudantes tenham um repertório maior no momento de fazer a leitura, que ele consiga consolidar o letramento dele e que não fique só na codificação de palavras, que ele compreenda o sentido do que ele está lendo, que ele consiga saber buscar qual é a função social que ele exerce para o texto, qual é a função desse texto, qual é a função desse gênero. Para finalizar tanto a aula como essa estratégia, nós temos uma reflexão que fica para vocês, que o tempo todo nós estamos retomando aqui durante a formação, durante esse percurso. Se o aluno conseguir enxergar possibilidades onde o mundo inteiro disse que não existiam, o professor cumpriu finalmente a sua missão. O papel do professor é oferecer essas estratégias e essa mediação, fazendo com que ele consiga sair da zona de desenvolvimento proximal dele, da mera decodificação de palavras, para que ele possa inferir sentido daquilo que ele está lendo, para que ele amplie o conhecimento que ele tem, para que ele compartilhe, até que ele se torne autônomo para ler e para buscar o conhecimento dele, para que ele consiga fazer isso sozinho, com autonomia. Eu peço que, como durante essa estratégia, né, que vocês primeiro realizem essa estratégia com os estudantes de maneira constante, fazendo leitura compartilhada não só no componente de português, mas em todos os componentes que forem possíveis. Nós vimos aqui, através da leitura do Vestido Azul, que é possível trabalhar várias temáticas, vários componentes, várias situações de aprendizagem. Eu não posso só me limitar a colocar essa estratégia dentro de um único componente. Ela ajuda muito na educação, a estrutura de andaime ajuda muito para que o estudante estruture o seu aprendizado com autonomia. E eu peço que dentro desse plano de aula, através do Google Forms, vocês consigam ter ideias e contribuam para fazer novos planos de leitura compartilhada, trazer novas ideias para os seus estudantes e para os colegas, fazerem novas práticas com eles. Compartilhem as suas práticas, para que o estudante tenha maiores possibilidades em trabalhar e se desenvolver. Nós vamos finalizando. Eu aguardo a contribuição de vocês através do Google Forms. Desejamos uma ótima semana, que nós possamos fazer um excelente trabalho, dando sempre a possibilidade da criança estruturar seu próprio conhecimento e consolidar ele, se tornar um leitor, um indivíduo letrado, que consiga buscar e enxergar possibilidades por ele mesmo.